também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Cante de novo. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Amém. Cante. Cobre-me E Ele vai proteger você. com tuas mãos, Porque o Senhor é abrigo. com poder, E Ele nos esconde. Esconderijo. vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Então descanse nele. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém, amém, amém. Havia um problema que só Ele mesmo podia resolver. Nós criamos o problema, mas nós não podíamos nunca sair desse problema. Nunca. A humanidade nunca poderia escapar do problema do pecado. Resolver o problema do pecado, cujo salário do pecado é a morte. Quem poderia resolver tal problema que não foi causado por Ele? Só o próprio Deus. E Ele não se furtou a resolver para nós o problema que a gente se enfiou. Ele poderia ter cruzado os braços e esperado a humanidade perecer por si só, se destruir sozinha, e a gente seria passado numa eternidade, logo seríamos esquecidos. Não no seu coração, mas na história do universo a gente não seria nada. Talvez um erro de projeto, talvez escolha própria e pronto. Mas sabe, numa reunião incrível da Trindade, Jesus disse: eu vou me tornar um deles. Eu vou vestir o corpo de uma criatura. Eu os criei, mas eu vou ser igual a eles. Por 33 anos estarei lá na terra, entre eles, sofrendo as coisas que eles sofrem, as tentações que eles passam, as dores físicas que eles sentem. Eu vou. E os anjos não entendiam como o seu mestre, o seu rei, a majestade santa, poderia se tornar um mortal. Mortal. Tanto que, pendurado numa cruz, levantado da terra, foi o Cordeiro de Deus, para solucionar o problema do pecado. E quando parecia que tudo era derrota, afinal de contas, Jesus Cristo estava morto. Eis que ali a nossa vitória estava sendo garantida. Amém. Aleluia. Amém. Ele se entregou como um cordeiro mudo
não retrucou nenhuma acusação, não revidou nenhuma agressão, apenas se entregou. E tudo isso porque Ele te ama. O alvo disso tudo é você. O alvo disso tudo sou eu. Na mente de Jesus, no coração de Jesus, enquanto Ele se entregava, estava você e eu. Ele se entregou. Entregue-se a Ele hoje e deixe que Ele faça a sua vontade na tua vida, irmão. Quero apagar, Pai. Vem mudar meu ser pra te adorar. Me entregarei, ó Pai de amor, renova-me. Me entregarei, me entregarei. Pai glorioso, Ele é a luz da escuridão do mundo. luz da escuridão. Amou mais do que Ele, que morreu por mim. Ele apaga o que eu passei. Tudo que passou, quero apagar, Pai. Ele pode me mudar. Vem mudar meu ser pra te adorar. Entregue-se. Me entregarei, ó Pai de amor, renova-me. Me entregarei, me entregarei. Cante. Me entregarei, ó Pai de amor, renova-me. Me entregarei, me entregarei. Me entregarei. Pai de amor, renova-me. Me entregarei, me entregarei. Amém, Senhor Deus. Amém. Essa é a nossa parte. A gente se entrega a Ele. Tudo mais é com Ele. Ele vai fazer a obra em você. Amém.
gente vai ouvir a palavra de Deus. Que privilégio estarmos abrigados num sábado, num lugar tão especial, e ouvirmos um pregador tão abençoado quanto o pastor Jafé, o ministro dessa comunidade, aquele que toma conta da gente. Pastor, vem pra cá, Deus te abençoe. Já pode abraçar? Não, vem cá. Olha a câmera ali, ó. Peguei. Quase que eu caio, viu, rapaz? É uma hora dessa. Olá, bom dia. Que a graça e a paz de Deus esteja com todos. Eu espero que vocês tenham passado uma ótima semana. Hoje nós temos o privilégio, a oportunidade de dar uma pausa em tudo, não é isso, Henrique? Parar aí as coisas. Sábado é um dia que a gente até para de pensar em algumas coisas, não é isso, Helena? Então a gente pensa assim, não, isso aqui não vou pensar nisso hoje. É o dia de abstrair completamente das outras coisas ao nosso redor e focar naquilo que nós acabamos de ouvir aqui e naquilo que nós vamos ouvir agora também, na palavra de Deus e, enfim, nas coisas que são importantes para Deus e para o próximo. Nós estamos em uma série tratando sobre Deus inicialmente, não é? E, aliás, na semana passada, eu comecei com essa pergunta, como é Deus? E nós estudamos na semana passada a respeito de Deus como sendo e se manifestando de uma forma triuna. Já ouviram essa expressão, né? É uma expressão que significa que Deus, ele é um único Deus, mas ele também são três pessoas, então ele se manifesta como três pessoas, embora seja um único Deus. Nós não temos três deuses, não quando nós dizemos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não significa que eles são independentes no sentido de três deuses diferentes. É um único Deus, mas se manifesta dessa forma. Dá para entender isso? É difícil. Lembre-se que lá no Salmo, Davi já escreveu, Salmo 145, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Portanto, entender os critérios, os detalhes de Deus, a gente não consegue, a gente só apenas assume, não é? Quer dizer, Deus existe, sempre existiu, sempre vai existir, criou o universo, controla a nossa vida. Na semana passada eu disse que nós estávamos começando a fazer um estudo teológico, né, sobre Deus. E nós não falaríamos sobre, o objetivo desta série não é falar necessariamente sobre Deus Pai, nem sobre Deus como Filho, mas sobre o Espírito. Portanto, nós temos que procurar entender um pouco esse ser tão enigmático que é o Espírito Santo. Lembra-se daquele exercício que fizemos na semana passada, não é? Pensa em Deus, aí talvez você consiga formular alguma imagem em sua mente. Pensa em Jesus, muito fácil, né? Embora a gente não saiba como é o rosto dele, mas enfim, tem aquela imagem já fixa na mente. Agora pense no Espírito, aí é mais difícil, né? A gente não consegue formar assim uma imagem do Espírito Santo. A palavra Espírito na Bíblia, tanto no Antigo Testamento, que foi escrita em uma língua, quanto em o Novo Testamento, que foi escrita em outra língua, mas nas duas línguas, a do Antigo e a do Novo Testamento, a palavra Espírito, ela é uma palavra que dá a ideia de vento, do ar em movimento, do vento, tanto no Antigo quanto em o Novo Testamento também. Daí então vem o nome do estudo em teologia, do estudo do Espírito Santo. É chamado de pneumatologia, dentro da teologia. Cristologia, essa aí está fácil, né? O estudo de Jesus. Teontologia, é mais difícil, né? É o estudo do Pai. E pneumatologia é o estudo do Espírito. Quando diz pneumatologia, você já lembra de uma coisa que vem logo assim à mente, não é? Do pneu. Não? Pulmão? Pulmão também, exatamente, né? Que o especialista que cuida do pulmão é o pneumologista. Cuida do pulmão, onde tem ar. Ou pneu também, onde tem ar ali dentro, né? A palavra pneuma
é a palavra ar em grego. E daí então é a mesma palavra que é usada no Novo Testamento para espírito, é a palavra pneuma, que significa não necessariamente apenas o ar, mas significa o ar em movimento. Daí a questão do vento, certo? Então não é o ar do jeito que nós temos aqui, mas o ar ventando mesmo, se mexendo, movendo, né? Então, no Antigo Testamento é uma outra palavra, é uma outra língua. É a palavra ruá, mas também tem o mesmo sentido. Quando nós pensamos em um Antigo Testamento, e pensamos na ideia do ar em movimento, ou movimento dinâmico do ar, a ideia é que essa palavra ela expressa tanto a ideia do fenômeno físico do ar, não é? Se mexe do vento, da ventania, nós temos essa percepção, a palavra ela aparece descrevendo esse fenômeno físico, como por exemplo nesse texto de Jeremias 49, que está falando sobre os ventos dos 4 pontos da terra, os 4 pontos cardeais, né? E nós temos também, lá em Jó 27, a palavra vento, a palavra ar, caracterizando aí o dom da vida, a bênção da vida. Quando aqui Jó está falando do sopro de Deus em suas narinas. A palavra aqui é a palavra espírito, é a palavra ruá. Só que tem um sentido aqui de sopro. Em outros sentidos, a palavra espírito, ela pode significar um estado de espírito da pessoa. Por exemplo, aqui no texto de 1 Reis 10, versos 4 e 5, eu vou ler aqui na tela com vocês, está escrito: Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida de sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e os seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. A expressão lá, literal, ficou com a respiração suspensa. E a palavra utilizada aqui é a mesma palavra que é usada para o Espírito Santo. Só que aqui ela foi trazida como respiração, né? E o sentido ficou fora de si, ou ficou pasma, né, com aquela situação. Então, é um estado. A palavra ruá, ela demonstra assim, um estado de espírito também, tá? A palavra ruá, ela pode significar também um sentimento. Josué 2, verso 11. Ouvindo isto, desanimou-nos o coração e... Como? Desmaiou-nos, obrigado. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Obrigado. Desmaiou-nos o coração, não permanece mais espírito. A palavra aqui é a expressão lá que foi traduzido o sentido aqui, né? Então, o que significa não permanecer mais o espírito? Significa desmaiar-se ou esmorecer-se, não é? Desanimar-se. Aqui eles estão falando das invasões que aconteceram na terra, e quando eles ouviram que o povo estava invadindo as terras, eles ficaram desanimados, né? Desmaiados o coração. A palavra espírito, ela também tem o sentido de vitalidade. Lá em Jó 17, verso 1, está escrito: O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Quando Jó escreveu, o meu espírito se vai consumindo, significa que a vitalidade dele estava acabando. Agora, quando a gente diz a palavra espírito, em nossos dias, a ideia vem logo assim de um ser que sai do corpo quando uma pessoa morre, não é? E que vaga, e que etc. Então, essa é a cultura popular. Quando nós lemos a Bíblia, a nossa mente está impregnada da cultura que nós temos. Isso é normal, certo? No entanto, nós temos que perceber que a Bíblia ela não foi escrita em nossa cultura, então as ideias e os pensamentos não representam necessariamente o que algumas palavras representam em nossa cultura. Isso significa que quando Jó está usando, por exemplo, a palavra espírito, ele não está dizendo que o seu espírito está se esvaindo, ele não está dizendo aqui que tem alguma parte do seu corpo espiritual que está indo embora. Ele está dizendo que o seu fôlego está indo embora, que o seu fôlego de vida
ou a sua vitalidade. Ele percebe que a sua vitalidade está indo embora. Então, olha só que coisa interessante, né? Tá, então, se eu leio esse texto pensando naquilo que eu conheço, e não no que a Bíblia está dizendo, mas no que eu conheço, então eu posso pensar assim, olha só, né? O espírito dele estava saindo, certo? A Bíblia usa a expressão em uma ressurreição que Elias fez, dizendo assim, e quando ele fez isso, voltou para ela o espírito. E aí, então, algumas pessoas que leem a Bíblia e que não conseguem perceber que existe essa distância cultural, aí elas pensam assim, olha só, está vendo? Então na Bíblia está escrito que o Espírito estava em algum lugar e voltou, quando na verdade o que a Bíblia está dizendo é que voltou o quê? A vitalidade. Então o profeta disse assim, agora você vai ressuscitar e etc. E aí voltou a vitalidade, voltou o Espírito. Assim como Deus, no princípio, quando nos criou, soprou em nós o fôlego de vida, isto é, o Espírito. Esse é o contexto da palavra Espírito. A palavra Espírito ela é usada na Bíblia ainda para retratar consciência, surpresa, serenidade, ciúmes e muitos outros estados ou sentimentos. Mas a palavra Espírito, a palavra vento, ela também representa Deus. Porque o Espírito Santo é também uma palavra própria, não só representa um sentimento, um estado humano, não só representa a vitalidade, mas também é o nome de Deus. O primeiro escritor bíblico a chamar o Espírito de santo foi Davi. Justamente no Salmo 51, logo depois de dizer assim, Senhor, cria em mim um coração diferente, não é? Realiza uma obra diferente ali da minha vida, um coração, um espírito inabalável. Ele diz no versículo 11, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Essa é a primeira ocorrência bíblica da expressão Espírito Santo. Aparece ali. Séculos depois, Isaías usa a mesma expressão para falar agora do povo. E diz bem assim, em Isaías 63, verso 10. Mas eles, o povo, não é? Está tratando aqui, enfim, do estado espiritual da nação de Judá, ele diz, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. O que Isaías está dizendo aqui é uma coisa bastante interessante. Então, veja que a ideia do Espírito Santo como algo não pessoal, certo? Ou como um ente não pessoal, é difícil de entender lendo esse texto e vários outros, porque aqui está dizendo que essa atitude de rebeldia contristou o Espírito Santo e o Espírito Santo começou a agir contra isso. Então, como algo que não é pessoal, certo? Pode reagir dessa forma? Quer dizer, ter um sentimento de tristeza e reagir a esse sentimento de tristeza. Entende? E aqui, Isaías usa a expressão, assim como Davi usou pela primeira vez, Espírito Santo. Os textos, esses textos que nós lemos aqui agora, eles nos dão uma ideia interessante de uma questão que nós precisamos levar em consideração naquilo que nós estamos estudando nesta série que estamos falando sobre Deus, porque se na semana passada a questão a ser respondida é como é Deus, esta semana a pergunta é quem é Ele, afinal de contas, e especificamente é o Espírito Santo. Quem é Ele, o Espírito Santo? Em Isaías, no capítulo 48, verso 16, está escrito: aproximem-se de mim e escutem isto. Não dá para nós lermos todo o capítulo 48 aqui. Aliás, para entender perfeitamente isso, teria que ser a partir do 40. Do 40 ao 48, Isaías forma uma seção. E aqui no 48, ele está concluindo esta seção. E no versículo 1 do capítulo 48, ele diz assim, olha, escutem o que eu vou lhe dizer. Essa expressão aparece várias vezes ali no capítulo 48. E ele diz, aproximem-se de mim, Deus está dizendo, e escutem isto.
Desde o primeiro anúncio, está escrito lá nos versículos primeiros do capítulo 48, desde o primeiro anúncio não falei secretamente. Na hora em que acontecer, estarei ali. E agora, o soberano Senhor me enviou com o seu Espírito. Gente, o livro de Isaías é um livro fantástico. Aliás, alguns consideram que é o Evangelho no Antigo Testamento. Vamos um dia fazer uma série sobre o livro de Isaías. É um livro maravilhoso mesmo. Agora, nesse texto, a partir do capítulo 48, do verso 1, especialmente no verso 12 em diante, para propósito de contexto, nós temos ali Deus falando. Só que aqui, na última frase do verso 16, que fecha essa sessão, nós não temos Deus apenas falando. Agora não é Deus quem está falando, você percebe? Agora, o soberano Senhor me enviou com o seu Espírito. Não é o profeta quem está falando aqui também. Porque os versículos anteriores dizem assim, eu criei, etc. Então não é o profeta quem está falando. E quando está escrito que o soberano Senhor o enviou com o seu Espírito, aqui quem está assumindo a palavra agora é o Messias, é a figura de Jesus Cristo. Nesse texto do versículo 48, então, nós temos o Deus Pai que está falando, nós temos Jesus Cristo que conclui essa fala, dizendo que ele cumpriria uma ordem dada pelo Pai e que o Espírito o acompanharia nisso. Algumas pessoas talvez fiquem confusas com a ideia de Jesus dizer assim, Deus é meu Pai, e sendo Ele Deus também, Jesus, ou então Deus me enviou, no sentido ao que dá a entender assim de uma hierarquia, então o Pai é maior. Não necessariamente. Eu posso dizer assim, gente, eu vou enviar hoje à noite para o Viva o pastor Hassani. Quem é mais pastor, eu ou ele? Não tem diferença, não é? Ele é pastor de uma igreja, eu sou pastor de outra igreja e estamos aqui, não tem diferença. Então, o fato de ser enviado não significa necessariamente que quem está sendo enviado é menor do que quem enviou. Isso acontece até entre nós. Nesse exemplo que eu dei, ilustra isso, né? E nesse versículo 48, nesse versículo 16, Jesus está dizendo assim, eu estou sendo enviado pelo Pai. Então, o que ele está descrevendo aqui em uma frase é o plano da redenção. Ele está dizendo, o Pai enviou e eu fui, não fui sozinho, eu fui com o Espírito. Aliás, Isaías, esse livro fantástico, já diz que o Espírito acompanharia Jesus, ele diz isso em vários momentos. Isaías 11, versos 1 e 2, um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Em Isaías, no capítulo 42, verso 1, está escrito, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. E esse texto fantástico diz que a obra do Messias não seria restrita a um povo, mas seria para todas as pessoas, para nós inclusive, para os gentios também. E em Isaías 61, verso 1, você vai lembrar desse texto se você acompanhou a série que nós finalizamos semana passada sobre Lucas. Nosso segundo capítulo foi, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, e o texto continua. Lembra dessa apresentação de Jesus no capítulo 4 de Lucas, quando ele usa esse texto, e ele diz assim, pronto gente, sou eu aqui. E esse texto, ele estava citando Isaías 61, está falando da obra do Messias, que seria uma obra de parceria com o Espírito Santo. Veja, 3 vezes é dito só no livro de Isaías que o Messias, ele levaria a sua obra avante, mas que o Espírito Santo o acompanharia. Isso é importante para nós entendermos essa questão. Quem é ele, afinal de contas? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo também é o agente da salvação. A salvação, ela não se opera sem a presença do Espírito Santo e sem o envio do Pai. O agente visível da salvação é Jesus, mas não há salvação sem a obra de Deus e sem a ação do Espírito Santo também.
Não há salvação sem a graça de Deus, sem o sacrifício de Cristo e sem o convencimento do Espírito. Não tem como acontecer isso. O Salvador é Cristo, mas ele opera a salvação em sua vida através da ação do Espírito Santo. Sem Cristo, estou morto em meus pecados, mas com o Espírito, eu estou vivo em uma nova vida. Daí vem a importância dele nisso tudo. Nós precisamos entender, portanto, que o estado da salvação, esse novo estado em que nós estamos, em que nos encontramos quando aceitamos Jesus, o estado da salvação, pressupõe dizer assim: eu creio em Cristo, mas com essa frase também vai a afirmação: eu aceito a obra do Espírito na vida. Porque aceitar a Cristo significa também aceitar uma obra da ação de Deus que continua em minha vida, que começou na criação, quando Deus nos criou, continuou na redenção, mas que continua agora também na aplicação da salvação na vida. Quem é Ele, portanto? Ele também é o Salvador, no sentido não de que morreu por nós, mas no sentido de que opera a salvação em nossa vida. Existe salvação sem a obra do Espírito Santo, nós não estaríamos aqui sem Ele. Portanto, nós vamos dedicar os próximos 2 capítulos para pensar um pouco e conversar um pouco a respeito do que Ele pode fazer em minha vida, já que nós entendemos que Ele opera também a obra da salvação. Que Deus nos conceda a bênção de compreender que a salvação é uma decisão divina. O Pai decidiu, Jesus executou a salvação, foi o agente visível, né? Mas o Espírito opera esta salvação em nós. Vamos orar agradecendo a Deus por isso agora? Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, porque hoje nós relembramos este assunto. Talvez para outros tenha sido uma informação nova, talvez para alguns uma confirmação de uma fé já antiga. A de que o Espírito Santo, como Deus, opera também ativamente a obra da salvação. Jesus não veio aqui sozinho. Está escrito que o Espírito Santo estava sobre ele. Ninguém é maior do que ninguém, apenas tem funções diferentes nesse plano da salvação. Ó Deus, ajude-nos a compreender na medida do que é necessário para aceitar e colocar em prática, de maneira que o Espírito Santo, a consciência da ação dele, a efetiva ação do Espírito, seja uma realidade na vida de todos nós, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Graça e paz a todos, irmãos. E o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo de Deus que está entre nós agora aqui. E que Ele toque você, toque seu coração, transforme sua vida, amém? Não falte os próximos capítulos. No sábado de manhã, enquanto comunidade, você vai aprender mais com o pastor Jafé sobre a pessoa maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Vamos participar do momento especial da adoração, momento de devolver os dízimos, de entregar as ofertas. A gente não está passando a caixinha de mão em mão, como a gente costuma. Por enquanto a gente está fazendo assim. Durante a canção, Meu Respirar, é o que a gente vai cantar. Você pode levantar, pode ir até a caixinha lá atrás, o baúzinho, depositar seu dízimo, oferta. E que Deus te abençoe, e que Ele multiplique as bênçãos sobre sua vida. E que você reconheça todos os dias que todas as bênçãos, todas as coisas, tudo vem dEle. Ele é o dono da prata e do ouro, e Ele nos sustenta com sua mão poderosa. Cante com a gente, Meu Respirar. Este é meu respirar, este é meu respirar, Teu Santo Espírito vive em mim.
estou sem ti. Perdido estou sem ti. Pode vir, Espírito Santo de Deus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vive em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Para onde vou? E eu perdido estou sem ti. Só tu tens as palavras da vida. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Aleluia. Glórias a Deus para sempre. Amém. Amém. Pri, caixinha de oração. Mesmo microfone, mesma unidade familiar. Então, tá tudo certo. É claro que eu tenho que explicar isso todas as vezes, porque as pessoas que estão nos assistindo, né? Elas precisam ver, entender que nós estamos tomando todos os cuidados possíveis, não é verdade? Estamos dentro do que principalmente a nossa lei estadual e municipal prevê, né? E isso é o que dá segurança para as pessoas também poderem vir e ocuparem alguns poucos lugares que nós temos vazios, né? Então, por isso, meu bem, que eu tenho que explicar todas as vezes, tá bom? Ele me entregou o telefone e fez: você vai fazer a mesma explicação? Oh, claro que vou. Essa semana, nós tivemos uma família especial orando por nós. Na semana passada, eu fiz uma reflexãozinha bem pequenininha. Eu perguntei aqui quem gosta de ganhar presente. E aí todo mundo disse que gostava de ganhar presente, né? E aí eu expliquei que o presente em si não é lá grande coisa. A gente gosta de ganhar um presente porque a psicóloga ali pode me dar uma dura depois, mas inconscientemente a gente percebe que no presente a pessoa está dedicando, a pessoa está valorizando, está considerando a gente. E por que isso? Porque ela gastou duas coisas que são muito importantes nessa vida: tempo e dinheiro. Ela tirou um tempo para sair, para parar numa lojinha, para escolher uma lembrancinha para você. Então ela tirou uma coisa que é muito valiosa para ela, que é o quê? Tempo. E ela tirou uma coisa também: recurso. Tudo aquilo que a gente valoriza, a gente coloca, é ou não é? A gente valoriza a nossa casa. O que a gente faz? Manda pintar. Pinta. Vamos trocar o piso. Vamos trocar as luzes. Vamos trocar o sofá. Vamos mandar forrar as cadeiras. Então a gente dedica duas coisas que são muito valiosas: tempo e dinheiro. Na oração intercessória, a gente dedica tempo. Alguém vai parar todos os dias, vai ler o seu pedido, vai pensar em você
e vai dedicar um momento ali para falar com Deus a respeito de você. Quando eu era pequena, eu via os meus pais fazerem isso todos os dias. Minha mãe, religiosamente, ela ora todos os dias, meio-dia. Ela pode estar onde for. Meio-dia bateu, ela vai para um canto, fecha os olhos e ora. Ela tem um propósito naquela oração que ela faz todos os dias ao meio-dia. E eu cresci vendo isso, mas eu não sabia o quanto isso era valioso, até me tornar adulta. E olhar para minha filha e dizer bem assim, bem, minha filha vai ser aquilo que eu educar a ela a ser, e o tempo que eu gastar de joelho orando por ela, vai ser levado em conta. E a gente vai vendo os perigos da vida, e a gente vai percebendo o quanto Deus nos livra. E quando alguém chega para você, Henrique, e diz assim, Henrique, eu orei por você essa semana. Rapaz, eu vou dizer uma coisa para você. Ganhar presente é bom. Agora, você ouvir alguém dizer que passou a semana orando por você, é de arrepiar. Sabe por quê? Porque às vezes Deus lhe livrou de alguma coisa, porque alguém estava orando por você. Às vezes você recebeu a resposta de um pedido, porque alguém estava intercedendo por você. E essa semana, quem estava era André e Eliezer. Então, cheguem aqui, por favor. Vocês não vão pegar no microfone. Chega aqui rapidinho. Mas esse casal, eles estavam, durante essa semana, com aquela caixinha ali. Aquela caixinha, estavam todos os pedidos que a gente deixou no sábado. Então, hoje, você pode ir ali naquele túnel. No túnel, tem caneta, tem papel, tem a caixinha e tem o álcool. Você vai pegar a caneta, vai pegar o papelzinho, vai fazer o seu pedido, vai dobrar, vai colocar na caixinha, e quando você acabar, você vai jogar álcool na sua mão e está tudo certo. A caneta que você usou, você vai colocar dentro de uma caixa branca, que é para ninguém pegar na caneta que você usou, certo? E durante essa próxima semana, vocês vão passar o bastão para quem? Elienay? Então vem cá, Elienay, porque você vai orar em dose dupla, tripla, porque tem Marcelo, tem Emily e tem Theo. Tem Theo na barriga de Elienay. Um irmãozinho. Pronto, um irmãozinho. Então, Elienay, a caixinha está ali. Agora, pela manhã, as pessoas vão colocar seus pedidos lá. No culto da noite, às 18 horas, ela também precisa estar ali para recolher os pedidos das pessoas que vêm à noite, certo? E durante a semana, você vai estar orando por nós. E nesse momento, a gente vai fechar os nossos olhos e a gente vai orar pela família de Eliezer e de André, que orou por nós, e pela família de Helena e Marcelo, que vai estar orando por nós. Vamos orar? Nosso querido Deus e nosso Pai, obrigada por ter nos dado o instrumento da oração para entrarmos em contato contigo. Não precisamos de pessoas, não precisamos de mistérios, nem sensações místicas, muito menos de instrumentos específicos para entrarmos em contato direto com o teu trono. O que nós precisamos apenas é fechar os nossos olhos e elevar nossa mente à tua presença. E entregar as nossas vidas em tuas mãos. E nesse momento nós queremos fazer isso especificamente com a família de Eliezer e de Andréa. Senhor, eles passaram a semana orando por essa comunidade, tirando um tempo para pensar em nós e suplicar por nossas vidas. Então, nesse momento, nós suplicamos pela vida de Eliezer e de Andréa. Queremos colocar a casa, o lar dele em tuas mãos, para que o Senhor possa operar na vida deles o teu querer. Que neles possa ser manifesto o teu poder e a tua presença. Que tudo que eles venham a fazer possa refletir a tua glória. Que quando as pessoas entrarem em contato com Eliezer, com André e seus filhos, elas possam perceber que no lar deles habita um Deus real, um Deus vivo, um Deus que opera mudanças. Nós também queremos entregar em tuas mãos a vida de Elienay e de Marcelo, de sua família. Senhor, durante essa semana eles vão estar orando por nós. E cada um de nós aqui tem um pedido especial no coração. Senhor, dá a eles a sensibilidade, dá a eles o tempo necessário, dá a eles a vontade de orar por nós. Dá a eles
Senhor, como família, o desejo de interceder por nós. E que quando eles estiverem fazendo isso, eles possam sentir a presença do Teu Espírito. Porque é maravilhoso interceder e é maravilhoso receber a Tua unção. Então, na hora que Marcelo, Eliana e a sua família estiverem orando por nós, Senhor, abençoe a família deles. Unja a família deles, para que a cada dia eles possam continuar cumprindo com os Teus propósitos aqui na terra. E quanto a nós, Senhor, que possamos confiar de que há poder na oração. Que possamos confiar de que os nossos irmãos estão aqui e nós somos igreja porque nós ajudamos uns aos outros nessa caminhada. Então que nós possamos nos abrir e escrever naquele papel aquilo que aflige o nosso coração e possamos entregar isso em Tuas mãos e deixar que o Senhor realize a Tua vontade e o Teu querer no momento certo. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês e muito obrigada. A Bíblia é um livro fantástico e a gente precisa mergulhar nesse livro para colher dele a sabedoria para a vida. A Igreja Adventista propõe para a gente várias maneiras de estudar esse livro. Uma delas, e talvez a mais antiga, seja o estudo da lição da Escola Sabatina. É um manual, é um guia de estudos dirigidos. E a gente faz isso todo sábado de manhã, a gente recapitula o que a gente estudou em casa, né? Se você não tem a lição da Escola Sabatina, procure adquirir, procure a gente, procure o pastor, a gente vai lhe ensinar como obter esse guia tão especial. Ele também está disponível na internet, no aplicativo da igreja, então é muito fácil e é muito legal para a sua vida. Quem vai compartilhar conosco hoje, recapitular esse estudo do tema dessa semana que acaba hoje, é Henrique, e ele vai trazer um convidado que eu quero que ele mesmo apresente. Vem para cá, Henrique. Deus te abençoe. Você pode aplaudir, Henrique, esse cara bonitão aqui, ó. Seu microfone é esse daqui, ó, sem fio. Isso. Você trouxe alguém para dividir com você esse momento aí, não? Hoje eu não vim sozinho, hoje eu trouxe reforço. Já peguei até a cadeirinha para o reforço. Já tem a cadeirinha para reforço? Já. Então eu vou chamar aqui alguém que é bem diferente de mim, né? Muito. Muito diferente. Então vem para cá, Herbert também. Salva de palmas. Herbert, seu microfone é esse daqui, ó. Esse daqui de trás. Isso. Se alguém adivinhar o que ele é meu, ganha o direito de passar a lição sábado que vem. São? Parece? Irmãos, parece? Sorte dele, né? Ou talvez dele. Herbert, você veio de onde? Rapidinho, só para o pessoal te conhecer um pouco. O pessoal de casa também está vendo a gente na live. Pronto. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês, ter você em casa assistindo a gente também. Meu nome é Herbert, eu vim de Salvador, ok? Sou professor de física da rede adventista. A melhor matéria do mundo. Física. É o mais normal lá de casa. E a gente está aqui com vocês essa manhã para poder compartilhar um pouquinho do que a lição quis passar para a gente, quis trazer de mensagem para a gente, né? A lei como professor. Mas antes disso, a gente não pode esquecer de pedir que o Espírito Santo... Ah, tá jóia, Jardel. Gente, vai ser reiniciada a live, então vai dar um tempinho aí de 30 segundos, vai sair e volta, mas continue com a gente assistindo aqui a nossa lição, tá ok?